Shall we have another word of prayer before we begin this study? Vamos orar mais uma vez antes de começar o nosso estudo? Sim. Our loving Father in heaven, Nosso amante Pai que estás nos céus, we thank you for being with us this day. te agradecemos por estar conosco hoje. We do not deserve your presence. Nós não merecemos a tua presença. We do not deserve the blessing of your Holy Spirit. Nós não merecemos a bênção do teu Santo Espírito. And we definitely do not deserve the gift of your Son. Definitivamente não merecemos o dom do teu Santo Filho. But Heavenly Father, Mas, ó Pai que estás nos céus, we thank you that you are who you are, nós te agradecemos porque és quem tu és, full of mercy cheio de misericórdia and grace e graça and long suffering. e compaixão. Thank you, Father, for Obrigado, being Pai. with us this day. Por estar tido conosco este dia. Please may you continue to be with us. Por favor, continue sendo conosco. May you continue to speak to us. Continue falando conosco. Help us, Father, to have open minds Ajude-nos, ó Pai, a ter mentes abertas, that we may understand. para que possamos entender, May your Spirit teach us. que o Teu Espírito nos ensine. As we now study, touch on a subject that may be a little difficult to understand. Agora que vamos começar um tópico que talvez seja um pouco difícil de entender, Please help us to see the simplicity of it, nos ajude a ver a simplicidade disso, because it doesn't need to be a hard subject. porque não precisa ser um assunto difícil. Help us, Heavenly Father, Nos ajude, ó Pai do céu, to listen to your voice a escutar a Tua voz and not the voice of human beings. e não a voz de homens. Thank you, Father. Nós te agradecemos, ó Pai, In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Welcome back again. Bem-vindos de volta mais uma vez. We're going to continue in our studies. Vamos continuar os nossos estudos. And there was a thought that I didn't really get to in our last study. E teve um pensamento que eu ainda não consegui chegar no nosso último estudo. We were talking about legalism and liberalism. A gente estava falando sobre legalismo e And liberalismo. how many times it is the legalism that actually provokes liberalism. E como muitas vezes é o liberalismo que muitas vezes provoca o legalismo. Many times the mother and father of children Muitas vezes os pais, as mães das crianças try to raise their children in a conservative, traditional way. criam os filhos de um modo conservador, tradicional. And then the children end up becoming more liberal. E aí os filhos acabam se tornando liberais. We call them in rebellion. E a gente chama eles que estão em rebelião. The problem is, O problema é, we never offered them anything better. a gente nunca ofereceu a eles nada melhor. We didn't teach them a gospel with equilibrium. A gente nunca ofereceu a eles um evangelho com equilíbrio. And so many times we consider them as being rebellious. E muitas vezes a gente considera eles sendo rebeldes, But what are they rebelling against? mas eles estão se rebelando contra o quê? God's ideas As ideias de Deus or the ideas of the parents? ou as ideias dos pais? It's a valid question, I believe. É uma pergunta válida, eu acredito. And many times Muitas vezes, the children, os filhos, as they're growing, quando eles estão crescendo, they need to make their own experience. elas precisam ter as experiências próprias deles. Many times within the more legalistic families, Muitas vezes, dentro das famílias mais there's legalistas, many rules. existem muitas regras, Because the parents are trying to control the experience of the children. porque os pais ficam tentando controlar as experiências dos filhos. And as the children grow up, E à medida que os filhos crescem, they do not grow up with their own individuality. eles não crescem com a individualidade pessoal. They grow up fulfilling the expectations of their parents, Eles crescem cumprindo a expectativa dos pais deles. but they have no real
We call it in English backbone. mas eles não têm, como se diz no inglês, uma coluna. They're not strong to be able to withstand the temptations. Eles não são fortes para se sustentar contra as tentações. They're not strong to be able to face the challenges of life Eles não têm força para enfrentar as dificuldades da vida, because they do not have their own experience with Christ. porque eles não têm uma experiência própria com Cristo. And so many times, Então, muitas vezes, in answer to the parents' prayer, a resposta para a oração dos pais, God permits the children to go out Deus permite que os filhos saiam, to make their own experience, para que eles possam ter as experiências próprias, so that they can have their own relationship para que eles possam ter um relacionamento pessoal próprio with Jesus Christ. com Jesus Cristo. And many times, E muitas vezes, speaking with a brother before, eu estava falando com o irmão anteriormente, we talk about people rejecting the message. a gente fala sobre as pessoas rejeitando a mensagem, Because we might think that we're trying to teach others the message. porque a gente pensa que a gente está tentando ensinar a outros a mensagem, And then we say, they rejected the message e aí a gente fala, eles rejeitaram a mensagem, because they didn't listen to what I was saying. porque eles não escutaram o que eu estava falando. But my friend, Mas, meus amigos, if our gospel se o nosso evangelho was not the real gospel, não fosse o evangelho verdadeiro, and we have been teaching, if our gospel was not the real gospel, se o nosso evangelho não fosse o evangelho verdadeiro, and we have been teaching e nós temos ensinado that the message of righteousness by que faith a mensagem de justificação pela fé is reformation of the heart é reforma do coração through external changes, através de mudanças exteriores, then these pastors, então esses pastores, these elders, estes anciãos, these people essas pessoas who we think have rejected the message que nós pensamos que recusaram a mensagem, have not actually rejected the message, na verdade não recusaram a mensagem, because what we were presenting to them was not the actual message. porque o que a gente estava apresentando a elas na verdade não era a mensagem. Some things for us to think about and to consider. Algumas coisas para a gente pensar e considerar. Let us now continue our study for today. Vamos continuar o nosso estudo para hoje. This particular study E neste estudo em particular is titled é intitulado Falando de Cristo. Many people Muitas pessoas believe acreditam that the 1888 message, de que a mensagem de 1888, the message that Jones and Wagner taught, a mensagem que Jones e Wagner ensinaram, they believe that that message teaches eles acreditam que essa mensagem ensina that Jesus Christ que Jesus Cristo was exactly like us. era exatamente como nós. My friends, Meus amigos, we must be very careful temos que ter muito cuidado to study the message for ourselves. e estudar a mensagem por nós mesmos. Never permit anybody to tell you Nunca permitam que ninguém diga a vocês what the message of 1888 is. o que a mensagem de 1888 é. You must read for yourself. Vocês precisam ler por vocês mesmos. This is why there's so much confusion. É por isso que tem tanta confusão. So many different ministries Tantos ministérios diferentes, teaching their interpretations of the message of 1888. ensinando as interpretações deles sobre a mensagem de 1888. What did Jesus say would happen in the last O days? que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias? That there will be those who will say, Que haveriam aqueles que diriam: here is Christ, aqui está Cristo, there is Christ, Cristo está lá, that group is preaching Christ, aquele grupo está pregando Cristo, or we are preaching Christ. ou nós estamos pregando a Cristo. And what did Jesus E say? o que Jesus diz? He said, do not believe them. Ele diz: não acredite neles. None of us, Nenhum de nós, not one of us, nenhum de nós should be depending on another person's interpretation of the message. deve depender
e uma interpretação de outra pessoa sobre a mensagem. Do you know why I went out and lived in the country? Sabe por que eu saí e fui morar isolado no campo? Do you know why I cut communications with my family for 12 years? Sabe por que eu cortei comunicação com a minha família por 12 anos? Do you know why I was a strict vegan for so many years? Sabe por que eu fui um vegano estrito por tantos anos? Because somebody told me Porque alguém me disse that that was the message of 1888. que aquela era a mensagem de 1888. This was 25 years ago. E isso foi há 25 anos atrás. My history A minha história is being repeated here in the lives of many people in this country. está sendo repetida aqui na vida de tantas pessoas espalhadas neste país. And my friends, Meus amigos, I'm telling you this eu estou falando isso para vocês because I see that you people here porque eu vejo que vocês aqui still have a degree of equilibrium. ainda têm um nível de equilíbrio. I want you to hold on to that equilibrium. Eu quero que vocês se segurem neste equilíbrio. When someone is part of a church, Quando alguém é membro de uma igreja, within that church, dentro daquela igreja, there is a liberal influence. existe uma influência liberal. And we might call liberalism evil. E a gente pode chamar aquilo de liberalismo mau. But legalism Mas o legalismo is far more dangerous. é muito mais perigoso. It is easier to save a liberalist É muito mais fácil salvar um liberalista, um liberal, than it is to save a legalist. do que salvar um legalista. Now many of you Agora, muitos de vocês are having a more a personal experience. estão tendo uma experiência mais pessoal And there are influences e tem influências that want to pull you into the legalistic side. que querem te puxar para o lado legalista. My friends, Meus amigos, you need to plead with God to protect you vocês precisam pedir a Deus que proteja vocês from the legalistic mentality. da mentalidade legalista. It's more serious than you realize. É mais sério do que vocês se dão conta. You must have Você precisa ter your own personal experience. a sua experiência pessoal. Do not depend on the experience of others. Não dependa da experiência de outros. Do not depend on my experience. Não dependa da minha experiência. Search for your own experience. Procure a sua própria experiência. As a group, Como um grupo, help each other ajude um ao outro to seek Christ, a buscar a Cristo, to seek the truth in Christ. a buscar a verdade em Cristo. Protect each other Protejam um ao outro from these distractions. dessas distrações. God has a high calling for each and every single one of you. Deus tem um alto chamado para cada um de vocês. But if we become dependent on ourselves to do the work of God in the earth, Mas se a gente se tornar dependente em nós de fazer o trabalho de Deus na terra, God actually will not use us. Deus não vai nos usar. Legalists, He will not use. Legalistas, Ele não vai usar. Tomorrow I will talk about why. Amanhã eu vou falar o porquê. The balance that you have, the equilibrium, O balanceamento, o equilíbrio que vocês têm, where you're being careful not to become too extreme in each area. onde vocês tomam cuidado de não se tornar muito extremos em cada área, It's a good thing. é uma boa coisa. And if you continue to pray for God's guidance, E se vocês continuarem orando pela guia de Deus, you will have that equilibrium in all things, vocês vão ter este equilíbrio em todas as coisas. especially Especialmente when you experience the new heart. quando vocês experimentarem um novo coração. God will make the necessary changes in your lives. Deus operará as mudanças necessárias em suas vidas. And that's what we want to talk about now, E é sobre isso que a gente vai falar agora. the new heart. Um novo coração. But I cannot talk about the new heart Mas eu não posso falar sobre o novo coração with touching on a subject
I do not like to talk about. A gente vai tocar num tópico que eu não gosto de falar sobre ele, But I have. mas eu preciso. I was going to speak very little on this subject, Eu ia falar bem pouquinho deste tópico, but I discovered that in a book that has been recently translated, mas eu descobri que em um livro que foi recentemente traduzido, there is a very serious error in the translation. existe um erro muito sério nessa tradução. And I believe that error is creating confusion in people's minds. Eu acredito que esse erro tem criado confusão na mente das pessoas. And so we need to understand Então a gente precisa entender the nature of Christ. a natureza de Cristo. Now, I touch this subject very carefully E agora eu falo sobre esse assunto com muito cuidado, because when I was a legalist porque quando eu era um legalista, and I was taught the message of quando 1888, eu fui ensinado a mensagem de 1888, I was taught that the message of 1888 me foi ensinado que a mensagem de 1888 was centered on two principal truths: era centrada em dois princípios da verdade: the nature of Christ a natureza de Cristo and victory over sin. e a vitória sobre o pecado. My friends, Meus amigos, these subjects esses assuntos generate legalism geram legalismo, if we make them to be our central focus. se a gente tornar eles o nosso foco central. Now, one of the reasons the subject of the nature of Christ E um dos motivos que o assunto da natureza de Cristo generates legalism gera legalismo is because we have not actually considered what Jones was actually teaching. é porque a gente não considera o que Jones estava, na verdade, ensinando. Because Jones Porque Jones never taught nunca ensinou that Christ was exactly like us in all things. que Cristo era exatamente como nós em todas as coisas. Não era. Que Cristo não era. No, yeah. Não era. Não era. Você falou que era. Eu falei que era? Desculpa. Que ele nunca ensinou que Cristo Não era. não era. Não era. Little details like this Pequenos detalhes como esse can change everything. podem mudar tudo And they can produce confusion. e podem produzir confusão. Let's commence with a scripture. Vamos começar com o verso bíblico. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. That which is the most important, Aquilo que é o mais importante, that which should be the most important to us, aquilo que deveria ser o mais importante para nós, that which we should be seeking aquilo que a gente deveria estar buscando is the new creature. é a nova criatura. And because it is a new creature, E por causa que é uma nova criatura, that indicates aquilo indica that it's something different to what we have que é algo diferente do que aquilo que a gente tem presently. presente. We understand in the writings of Ellen White Nós entendemos que nos escritos de Ellen White and in the Bible e na Bíblia, that the aim of the Christian de que o objetivo do cristão is to attain é obter to the character of Christ, o caráter de Cristo, right? não é? Something different to what we have. Algo diferente daquilo que a gente tem presentemente. It is something. Atualmente. It is something new. É algo novo. As we follow this along, let's see. Continuando, a gente vai ver Jesus Christ, Jesus Cristo tempted in all points as we are. tentado em todos os pontos, assim como nós. Hebreos 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. In everything, Em tudo, like he was tempted. como nós, foi tentado. And yet, E ainda assim,
He never sinned. Ele nunca pecou. We read that, Nós lemos isso, and the first impression we get from that text e a primeira impressão que a gente tem deste texto is that é que he was just like us. ele era Just like us. assim como nós. Because in order for him to be tempted in every way that we are tempted, Porque para ele poder ser tentado, do mesmo modo que assim como nós somos tentados, we think, therefore, he would need to be in every way like a us. gente pensa que ele precisava ser em todos os modos assim como nós. This is the conclusion we come to. Essa é a conclusão que nós chegamos. He was identical Ele with era us idêntico como nós, in every respect. em todos os pontos. So, my friends, Não, meus amigos, ele não era como nós. We're going to understand the difference. nós vamos entender a diferença. He was tempted in all points like as we are. Ele foi tentado em todos os pontos assim como nós. What is a O temptation? que é uma tentação? Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Okay. Temptation Tentação is when the sin in the human nature, é quando o pecado na natureza humana, the a concupiscence, concupiscência, seeks to attract procura atrair what? o quê? Our attention. Right? A nossa atenção, né? Because, verse 15, Porque no verso 15, when that lust has conceived, havendo a concupiscência concebido, then there is sin. então tem o pecado, gera o pecado. But if the mind Mas se a mente does not give attention to that attraction, não dá atenção àquela atração, if it rejects it, se ela rejeita ela, there is no sin. não há pecado. Temptation Tentação is specifically referring especificamente está se referindo to the attraction, à atração, not the reaction in the mind, não a reação na mente, but the attraction from the carnal nature. mas a atração da natureza carnal. Jesus Christ Jesus Cristo experienced experimentou that exact same attraction which we experience. essa mesma atração que a gente experimenta. He was tempted in all points as we are. Ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós somos. From his own sinful, carnal, physical nature, Da sua própria natureza pecaminosa natural, he felt the attraction to sin. ele sentiu atração pelo pecado. But Mas he never gave attention to ele it. nunca deu atenção a isso. I want to read a quote from Alonzo Jones. Eu quero ler uma passagem de Alonso Jones, Because as I said, porque como eu disse, we need to understand what Jones and Wagner actually taught. precisamos entender o que Johnson Wagner, na verdade, o que eles ensinaram. Don't listen to what other people are teaching. Não escutem o que as outras pessoas estão ensinando. Study Jones and Wagner for yourself. Estudem Johnson Wagner por vocês mesmos. Things will make more E as sense. coisas vão fazer mais sentido. Let's read this quote here. Vamos ler essa passagem aqui. From the book Lessons on Faith. Estudos sobre a fé. Many of you have this book. Muitos de vocês têm esse livro. Ele pôde compadecer-se das nossas fraquezas, Hebreus 4,15, pois foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Quando ele foi tentado, sentiu os desejos e as inclinações da carne, precisamente da forma como nós os sentimos ao sermos tentados, pois cada um é tentado pelo próprio mau desejo, as inclinações da carne, sendo por ele arrastado e seduzido. Jesus foi capaz de experimentar tudo isso sem pecado, já que ser tentado não constitui pecado.
É somente pecado quando o desejo é concebido ou acariciado quando a inclinação é aprovada. É somente então que tal desejo dá luz ao pecado. Quanto a Cristo, ele nunca, nem sequer em um pensamento, acariciou o desejo ou autorizou alguma inclinação da carne. Assim, numa carne semelhante à nossa, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem nenhuma mancha de pecado. He was tempted in all points like Ele us, foi tentado em todos os pontos como nós, in the sense that no sentido de que he felt all the desires and inclinations of the flesh that we have. ele sentiu todos os desejos e inclinações da carne que nós temos. This is very specific Isso é muito específico, because the temptation porque a tentação is the attraction. é a atração. He felt what we feel. Ele sentiu o que nós sentimos. He felt the attraction. Ele sentiu a atração. But Mas he did not, that within him that desire was not conceived. nele, aquele desejo nunca foi concebido. We'll understand what that E a means. gente vai entender o que isso significa. It says it here. A verdade diz logo aqui. E ele nunca, nem sequer em pensamento, acariciou ou desejo, autorizou alguma inclinação da carne. So the attraction was there, Então a atração estava lá, but he did not sanction it. mas ele não sancionou. He did not permit it Ele não permitiu to have a place in his mind. em que ela tivesse algum lugar em sua mente. We continue considering here. Continuamos mais um texto. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. So God sent his son Então Deus enviou o seu Filho to take upon him para tomar sobre ele our a nature, nossa natureza, the nature we have a today, natureza que temos hoje, that we have since Adam fell. que temos desde que Adão caiu. He experienced all of the attraction to the sin that is in our flesh, Ele experimentou toda a atração do pecado que está na carne, but he never sinned mas ele nunca pecou, because he condemned the sin in that flesh. porque ele condenou o pecado naquela carne. What does it mean that he condemned the sin in the O que flesh? significa que ele condenou o pecado na carne? A quote from Ellen White. Uma passagem de Ellen White. Mente, caráter e personalidade. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos homens. Mas se eles não são acalentados, se são repelidos como odiosos, a alma não se mancha com culpa, e nenhuma outra pessoa é desonrada por sua influência. It is possible É possível to feel that attraction to sin, sentir aquela atração pelo pecado, but mas if that suggestion se aquela sugestão or that feeling ou aquele sentimento is not cherished, não é acariciado, but it is rejected as hateful, mas é rejeitado como odioso, there is no sin. não há pecado. The soul is not contaminated. A alma não é contaminada. And so, yes, Então, sim, it was possible era possível for Christ to have a nature like ours, para Cristo ter uma natureza como a nossa, but because he did not cherish that suggestion mas porque ele não acariciou aquela sugestão and he rejected it as hateful, e rejeitou-a como sendo odiosa, he did not sin. ele não pecou. He condemned the sin in the flesh. Ele condenou o pecado na carne. The suggestion came, A sugestão veio, the feeling was aroused, o sentimento apareceu and he said, no, I don't want this. e ele disse: não, eu não quero isso. Don't want this.
Não quero isso. And so his soul Então, a sua alma was never contaminated with the guilt of sin. nunca foi contaminada com a culpa do pecado. There was in him Não tinha nele, nothing within his mind, within his heart. there was in him. There was within his mind, within his heart, Tinha na sua mente, no seu coração, nothing that was attracted to that sin. nada que o atraísse àquele pecado. On the contrary, E, em oposição, él odiaba o pecado con odio perfecto. And that's why he was able to reject that sin with hatred. é por isso que ele podia rejeitar aquele pecado com ódio. There was something different about him, Tinha algo diferente sobre mim, something different from us. algo diferente de nós. Reading about us, E lendo agora sobre nós, Essência do Bom Viver, página 200. pelo pecado, perturba-se todo o organismo humano. A mente é pervertida, corrompida a imaginação. O pecado tem degradado as faculdades da alma. As tentações exteriores encontram eco no coração e os pés se volvem imperceptivelmente para o mal. This is our problem. Esse é o nosso problema. The temptations from without, As tentações de fora, they find what within? eles acham o que dentro? An echo in our hearts. Um eco no nosso coração. And the feet E os pés turn towards evil without us even thinking about it. se voltam para o mal com a gente sem mesmo perceber isso. Why is this the case? Por que isso acontece? Why does it find an echo in the heart? Porque encontra um eco no coração. Let's read a scripture. Vamos ler uma passagem. Efesios 2, versos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. So verse 3 there, Então, no verso 3, you see that when we were in the past with the lusts of our flesh, diz bem que quando no passado nós tínhamos os desejos da carne, we were fulfilling the desires of what? nós estávamos cumprindo os desejos de quê? What did it say? O que que diz? The desires of the flesh Os desejos da carne and the, e da... in this translation it said pensamientos. In other translation, Em outra tradução, yes, it says fulfilling the desires of the flesh os desejos da carne and of the mind. e da mente. There are within the human being Tem no ser humano two powers. dois poderes. There is the flesh Existe a carne and there is the mind. e existe a mente. The flesh A carne can do nothing não pode fazer nada without the permission of the mind. sem a permissão da mente. The flesh A carne has sinful desires. tem desejos pecaminosos. Now, us, Nós, with a natural mind, com a mente natural, our natural mind has sinful desires. nossa mente natural tem desejos And pecaminosos. so these temptations from out Então essas tentações de fora provoke a reaction within our flesh. provocam uma reação na nossa carne, They provoke the concupiscence that is in our flesh. que provoca a concupiscência que está na nossa carne, And that feeling, that suggestion from Satan e aquele sentimento, aquela sugestão de Satanás finds an echo
in our heart. encontra um eco em nossos corações. Because in our hearts and in our mind, Porque em nossos corações e em nossas mentes, in our natural, unconverted state, no nosso estado natural não convertido, we are in harmony with the flesh. nós estamos em harmonia com a carne. The desires of the flesh and the desires of the mind Os desejos da carne e os desejos da mente are the same. são os mesmos. And so we sin Então nós pecamos without even thinking about it sem mesmo pensar sobre isso, because we give ourselves permission to do it. porque nós nos damos permissão para fazer The isso. flesh wants to sin A carne quer pecar, and we want to e sin, nós queremos pecar, and so we sin. então nós pecamos. In the case of Jesus Christ, No caso de Jesus Cristo, the nature of his mind, a natureza da sua mente, the deciding powers of his mind, os poderes decisivos da sua mente, was different. era diferente. In this respect, Nesse aspecto, Jesus was not like us. Jesus não era como nós. We love sin, Nós amamos o pecado, but he hated sin. mas ele odiava o pecado. A quote from Alonzo Jones. Texto de Alonso Jones. Remember, Lembrem-se, we must understand what he was teaching. precisamos entender o que ele estava ensinando. It was very specific Era muito específico in respect to the mind of Jesus Christ. em relação à mente de Jesus Cristo. Let us read this here. Vamos ler essa passagem. Agora, quanto ao fato de Cristo não ter paixões semelhantes às nossas, em todas as Escrituras, ele é como nós e conosco segundo a carne. Ele é a semente de Davi segundo a carne. Ele foi feito à semelhança da carne pecaminosa. Não vá muito longe. Ele foi feito à semelhança da carne pecaminosa, não à semelhança da mente pecaminosa. Não arraste sua mente para isso. Sua carne era a nossa carne, mas a mente era a mente de Cristo Jesus. Por isso está escrito que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Se ele tivesse tomado a nossa mente, como então poderíamos ter sido exortados que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus? Já teria sido assim. Mas que tipo de mente é a nossa? Ela também está corrompida pelo pecado. Very clear. Muito claro. And por tempo da conferência já era 95. Se estão tomando notas, 95. Perdão, por não poner. And Jones was very clear. Jones foi muito claro. When we talk about Jesus taking our sinful nature upon himself, Quando falamos sobre Jesus tomar a nossa natureza sobre ele, when him sharing with us passions like we have, quando a gente fala sobre ele compartilhando conosco paixões, como he ele says, teve, do not go too far. ele fala, não vá muito longe. Do not bring his mind into it. Não arrastem a mente dele junto para isso. Because his mind Porque a mente dele did not have the attraction to sin não tinha a atração pelo pecado that ours has. de que a nossa tem. His mind did not love sin A mente dele não amava o pecado, like our natural mind does. como a nossa mente natural ama. It is a very serious distinction. É uma distinção muito séria. And if we can understand his mind E se nós pudermos compreender a mente dele and the nature of his e a mind, natureza da mente dele, then we can receive the benefit of that mind. então nós poderemos receber o benefício da mente dele. Because Paul says, Porque Paulo diz let that mind be in you. que essa mente And when seja em the, vós. and when the mind of Jesus is in E us, quando a mente de Cristo está em nós, the nature of that mind a natureza daquela mente will work in us as it worked in him. trabalhará em nós como trabalhou nele. Now pay attention. Prestem atenção. We're finding
the answer Estamos encontrando a resposta to all of our problems. para todos os nossos Keep your problemas. mind open. Mantenha a mente de vocês aberta. Romanos 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Jesus Christ had a spiritual mind. Jesus Cristo tinha uma mente espiritual. He was born of the Holy Spirit. Ele nasceu do Espírito Santo. So he had a spiritual mind that gave attention to the things of the Spirit. Então ele tinha uma mente espiritual que deu atenção às coisas do Espírito. We are born Nós somos natos, with nascidos a natural mind. com uma mente natural. A mind that gives attention to the things of the flesh. Uma mente que dá atenção às coisas da carne. Verse 6. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. This is what we want. É isso que nós queremos. Life and peace. Vida e paz. Right? Não é? We don't have life and we don't have peace. Nós não temos vida, nós não temos paz. No matter how many changes we make in our lives. Independente do tanto de mudanças que a gente opera em nossas vidas. Because in those quiet moments, Porque naqueles momentos quietos, we discover nós descobrimos we still have a mind that follows the flesh. que nós ainda temos a mente que segue a carne. We need a new mind. Nós precisamos de uma mente That's nova. what God wants to do for us. E é isso que Deus quer fazer por But nós. when we have that new Mas mind, quando nós tivermos essa mente the nova, mind of Jesus, a mente de Jesus, what is the nature of that mind? qual é a natureza dessa mente? My friends, Meus amigos, there is much talk today about the nature of Jesus Christ. existe muita conversa hoje sobre a natureza de Jesus Cristo. Talk about his sinful nature, Muita conversa sobre a natureza pecaminosa dele, his flesh, a sua carne, his humanity. a sua humanidade. So my friends, Mas, meus amigos, the message of a 1888 mensagem de 1888 was to bring our attention era para nos trazer a atenção, to the nature of his mind. a atenção à natureza da mente dele. Because there is our solution. Porque lá está a nossa solução. We have focused on the flesh Nós temos focado na carne because we mind the things of the flesh. porque nós prestamos atenção às coisas da carne. May God give us his Holy Spirit Que Deus nos dê o Santo Espírito that we may study the nature of his mind. para que nós estudemos a natureza de sua mente. Because by beholding we become changed. Porque ao contemplar somos transformados. We focus so much on his sinful nature, Nós focamos tanto em sua natureza pecaminosa, the very thing that we have, a mesma coisa que nós temos, there's no change. não há mudança. Because we're looking at what we are. Porque a gente está olhando aquilo que a gente é. But if we will look at his mind, Mas se nós olharmos para a mente the dele, nature of his mind, a natureza da mente dele, my friend, meus amigos, we will be changed into that light. nós seremos mudados conforme a imagem dele. Amém. As I said, I didn't want to talk much on this subject, Como eu disse, eu não queria falar muito sobre este assunto, but I saw in a book mas eu vi em livro a very serious error in translation from English to Portuguese. erro muito sério de tradução do inglês para o português. And I believe Eu acredito that it will create much confusion. que esse erro vai criar muita confusão. It is in a book Está no livro, recently published recentemente publicado, called chamado Desejado de Todas las Eras. Printed by, I believe, by Yaji. Eu acredito que seja impresso pelo IAG. Desejado De todas as eras. de todas as gentes. Eras. Eras. Desejado de todas as eras. And on page E 87, na página 87, it says this.
fala isso. Mas o nosso Salvador levou a humanidade com todas as suas propensões. Ele se revestiu da natureza humana com a possibilidade de ceder à tentação. There is a very serious error in this translation. Tem um erro muito sério nessa tradução. I'll show you it in English. Eu vou mostrar para vocês em For those inglês. of you who can understand English. Aqueles de vocês que entendem inglês. But our Savior took humanity with all its liabilities. He took the nature of man with the possibility of yielding to temptation. The word liability A palavra liability has nothing to do with propensity. não tem nada a ver com propensão. We're going to look at some definitions of the word propensity, A gente vai olhar algumas definições da palavra propensão and we will understand e nós vamos entender that this is wrong. de que isso aqui está errado. Liability. Liability, Some definitions in Portuguese algumas definições em português of liability. dessa palavra. Responsabilidades, obrigações, limitações, vulnerabilidades, contingências e riscos. The very next verse No próximo verso aqui, indicates what was originally meant by indica liabilities. o que na verdade estava sendo dito pela palavra original liability. Right? Christ took humanity's vulnerability. Cristo tomou a vulnerabilidade humana. He took the risks that we take, Ele tomou os riscos que nós tomamos, etc. etc, The etc. responsibilities, all As responsabilidades, tudo. propensity. Propensão, What does that word mean? o que significa essa palavra? I'm going to take these definitions Eu vou pegar essas definições from the 1828 Merriam-Webster Dictionary. do dicionário de 1828, Merriam. It's a English, É um dicionário em inglês, but it defines the English that Ellen White was using in her generation. mas é o que define o inglês que Ellen White usava na geração And I dela. have translated these words, these definitions into E eu Portuguese. traduzi essas definições desse dicionário para o português. Propensão. Propensão, inclinação mental, natural ou adquirida, tendência em sentido moral, disposição para qualquer coisa boa ou má, particularmente para o mal, como uma propensão para o pecado, a propensão corrupta da vontade. This word, Essa palavra, propensity, propensão, is a word that applies specifically to the nature, the behavior of the mind. é uma palavra que se aplica especificamente para a natureza da mente, The natural or acquired mental inclination. natural adquirida, inclinação mental. The tendency of the mind, A tendência da mente, but in what respect? mas em qual respeito? The moral. Moral. Whether it chooses the good or it chooses the bad. Se escolhe o bom, ou o bem, ou se escolhe o mal. That which it will naturally choose. Aquilo que irá escolher naturalmente. Now, in this translation, Agora aqui nessa tradução, it says that Christ took our humanity in all its diz propensities. que Cristo tomou a humanidade com todas as suas propensões. No. Não. He did not take upon Ele himself não tomou sobre si the natural inclination of our mind a inclinação natural da nossa mente to choose the evil. para escolher o mal. The temptation from out, without, A tentação de fora did not find an echo in his heart não encontrava um eco em seu coração, because he did not have our mental propensity. porque ele não tinha as nossas propensões mentais. We continue these definitions Nós continuamos com as definições, because there is a word here, porque tem uma palavra aqui, disposition. disposição. What does that word refer to? O que essa palavra se refere? Disposição, temperamento ou constituição natural da mente, como uma disposição amável ou irritável. Inclinação, propensão,
o temperamento ou estado de espírito direcionado a objetos específicos. Again, Mais uma vez, these words essas palavras are specifically speaking of the natural tendencies of the mind. estão falando especificamente das tendências naturais da mente. Temperamento ou constitución natural da mente, como una disposición. Another word, Outra palavra, inclinação. Uma inclinação da mente ou da vontade, propensão ou tendência, uma disposição mais favorável a uma coisa do que a outra. Amor, afeto, consideração, desejo, compor. Disposição da mente. these are all speaking of the mind. Todas essas definições estão falando da mente. You'll see that these are like number 3, 4, 5, and I'm missing other numbers. Vocês estão vendo que está tendo o número 3, 4, 5 e está faltando os outros números. There are other definitions that apply to the laws of nature in the physical world. Existem outras definições que se aplicam à natureza e a outras coisas do mundo. I have translated the definitions as apply to the human being. Eu traduzi as definições que aplicam ao ser humano. And so, to say Então dizer that Christ took humanity with all of our que Cristo propensities, tomou a humanidade com todas as suas propensões, Our propensity. our propensities, com todas humanity's as nossas propensities. propensões. Can you see how that's a big mistake in the translation? Podem ver como isso é um grande erro da tradução. Because the word propensity applies specifically to that natural inclination of the mind. Porque a palavra propensão aplica diretamente para a natureza da mente. And he did not E ele não have tinha the same natural inclinations of his mind that we have. as mesmas inclinações da mente que nós temos. I want to share a few quotes from Ellen White, Eu quero compartilhar alguns textos de Ellen White. manuscript releases. Tenha cuidado, muito cuidado, ao refletir sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresente ao povo como um homem com propensão ao pecado. To say that Jesus had the propensities that we have Dizer que Jesus tinha as propensões que nós temos is to say that Jesus had inclination in his mind to sin. é dizer que ele tinha propensão em sua mente para o pecado. Ellen White says, Ellen White diz: do not present him with those propensities to sin. não apresente ao povo como um homem, We homem com have, we have propensão ao propensities to pecado. sin in our Nós mind. temos propensão para o pecado em nossas mentes. He did not. Ele não. Ele assumiu a natureza humana e foi tentado em todos os pontos, como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão para o mal. Never for one moment. Never. Because if he had a mind like ours, Porque se ele tivesse uma mente como a nossa, he would have sinned. ele teria pecado. Seu nascimento foi um milagre de Deus. He was different to us. Ele era diferente de nós. We're born of the flesh. Nós somos nascidos da carne. He was born of the Ele Spirit. foi nascido do Espírito. What do we think the Spirit contributed? Para que a gente acha que o Espírito contribuiu? Our spiritual mind. A uma mente espiritual. With a disposition to the things of the Spirit. Uma disposição para as coisas do Espírito. Then she quotes where the angel is speaking to Mary. Então ela cita ali quando o anjo está falando com Maria. And where the angel is telling Mary that the child that will be born of her E quando o anjo está falando com Maria de que uma criança nascerá dela, will be the Son of the Most High. será o filho do mais alto. And therefore, E portanto, he is that holy thing. ele será o santo. Essas palavras não se referem a nenhum ser humano, exceto ao Filho do Deus infinito. Nunca, de forma alguma, deixa a menor impressão nas mentes humanas de que uma mancha ou inclinação para a corrupção repousava sobre Cristo, ou que ele de alguma forma cedeu à corrupção.
Don't leave anyone with the impression Não deixe ninguém com a impressão that there was a stain or an inclination to sin, to de corruption. que existia uma mancha ou inclinação de corrupção. What is she referring to? De que ela está se referindo? His mind. A mente dele. We keep reading. Nós continuamos lendo. Ele foi tentado em todos os aspectos, como o homem é tentado, mas é chamado de aquele santo. É um mistério que permanece inexplicável para os mortais que Cristo pudesse ser tentado em todos os aspectos como nós, e ainda assim está sem pecado. A encarnação de Cristo sempre foi e sempre permanecerá um mistério. O que é revelado é para nós e para os nossos filhos. Mas que todo ser humano seja advertido contra a tentação de tornar Cristo totalmente humano, como nós mesmos, pois isso não é possível. Do not teach that Christ was entirely like us. Não ensine que Cristo era totalmente como nós. His mind A sua mente was different. era diferente. His mind A sua mente was not touched by sin. não foi tocada pelo pecado. She continues. E ela continua. O primeiro Adão caiu. O segundo Adão permaneceu firme em Deus e em sua palavra nas circunstâncias mais difíceis. E sua fé na bondade, misericórdia e amor de seu Pai não vacilou por um momento sequer. Está escrito, foi sua arma de resistência e a espada do Espírito que todo ser humano deve usar. Daqui em diante, não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo vem e nada tem em mim. Nada para responder à tentação. Em nenhuma ocasião houve uma resposta às suas múltiplas tentações. Nenhuma única vez Cristo pisou no terreno de Satanás para lhe dar qualquer vantagem. Satanás não encontrou nada nele que encorajasse seus avanços. Why could Satan find nothing in him? Porque Satanás não podia encontrar nada nele? Because there was nothing that would respond to the temptation. Porque não tinha nada que respondesse às tentações. What is the temptation? O que é a tentação? It is the attraction. É a atração. What is the response? O que é a resposta? When the mind lays hold of that thought. Quando a mente se agarra àquele pensamento. But there was nothing in his mind Mas não tinha nada em sua mente that was attracted to it. que tinha atração àquilo. So there was no response. Então não tinha resposta. Satanás não encontrou nada nele que encorajasse sus. Because in his mind Porque em sua mente there was a natural hatred of sin. existia um ódio natural pelo pecado. And so when Satan sought to suggest and arouse to tempt him, Então quando Satanás sugeria e levantava tentações para ele, it was rejected as hateful. aquilo era rejeitado como odioso. Because in his heart Porque em seu coração he hated sin. ele odiava o pecado. He was not like us. Ele não era como nós. My friends, Meus amigos, yes. sim, It was hard for me for many years foi muito difícil para mim por muitos anos to accept the fact aceitar o fato that Jesus had an advantage. de que Jesus tinha uma vantagem. He had an advantage. Ele tinha uma vantagem. He did not have a mind like ours. Ele não tinha uma mente como a nossa. He had a mind that had a natural enmity to sin. Ele tinha uma mente que tinha uma inimizade natural contra o pecado. But my friends, Mas, meus amigos, do not worry. não se preocupem. Do not be discouraged Não fiquem desanimados by the thought that he had an advantage. com o pensamento de que ele tinha uma vantagem. Why should we not worry? Por que não devemos nos preocupar? Because Porque even though
he was not like us, Porque mesmo que ele não era como nós, we can be like him. nós podemos ser como ele. What must we search for? O que nós devemos procurar? Circumcision, uncircumcision, what is most important? Circuncisão, incircuncisão, o que é mais importante? The new creature. A nova criatura. What is that new creature? O que é essa nova criatura? Let's have a look at this. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somebody have another translation they could share. Talvez alguém tenha uma outra versão ainda que eles gostariam de compartilhar. The transformation of what? A transformação de quê? La mente. We are not to be conformed to the world, Não devemos nos conformar com o mundo, but we are to be transformed by mas temos que ser transformados the renovation of our mind. pela renovação da nossa mente. In which way Em que modo will our minds be changed? as nossas mentes serão mudadas? Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. And again, other translations say, E outras traduções também dizem que haja em vós a mesma mente. We read that from Alonzo Jones before. a gente leu de Alonso Jones essa passagem anteriormente. The mind of who? A mente de quem? Jesus Christ. Jesus Cristo. And what was the nature of his mind? E qual era a natureza da mente dele? It hated sin. Ela odiava o pecado, It rejected the sin. rejeitava o pecado, It was not interested in the sin. não tinha interesse no pecado. Now we want to focus on Christ, right? E nós queremos focar em Cristo, não é mesmo? So that we can have that relationship with Christ. Para que a gente possa ter esse relacionamento com Cristo. When we seek to be one with Him, Quando a gente procura ser um com Ele, when we seek to experience Galatians 2 verse 20, quando a gente procura ter aquela experiência de Gálatas 2:20, for I am crucified with Christ. pois estou crucificado com Cristo. Que sí, en Filipenses 2:5, Pablo está falando especificamente sobre la mente de Cristo. Y and this is the great blessing E isso é a grande bênção that God has for que us. Deus tem para nós. Because when we have the mind of Jesus in us, Porque quando nós temos a mente de Jesus em nós, it will work in us irá operar em nós in the same way in which it worked in Him. o mesmo modo que operou nele. Our mind As nossas mentes will become one with His mind. se tornarão uma com a mente dele. And so the nature of His mind Então a natureza da mente dele becomes the nature of our new mind. se torna a natureza da nossa nova mente. Let's read this here. Vamos ler What happens when we seek this new relationship with Christ? o que acontece quando nós buscamos essa relação com Cristo. Toda a verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E, se consentirmos, Ele, por tal forma, se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. A vontade, refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência.
mediante ao apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. O pecado se nos tornará. Something changes in us. Algo muda em nós. And did you see this here? E vocês viram isso aqui? That when we have this new heart, E quando nós temos esse novo coração, many times I confuse this with another statement in Desire of Ages as well. muitas vezes eu confundo essa passagem com uma outra do desejado também. I should have combined them both. Eu tinha que combinar as duas. Because the other one talks about his mind becoming one with our mind, his heart becoming one with our heart. Essa outra passagem fala da sua mente se tornando uma com a nossa, do seu coração tornando um com o nosso. Com o nosso. Here it says Aqui diz that when we are obeying, que quando estamos o obedecendo, nós estaremos siguiendo nossos próprios impulsos. With the new mind, com a nova mente, obedience becomes natural. obediência se torna natural. Can you imagine that? Vocês conseguem imaginar isso? Today, Hoje, we're forcing ourselves to obey. estamos nos forçando a obedecer. With the new mind, Com uma nova mente, it will be natural. será natural. Let's read the scripture. Vamos ler uma passagem. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. La nueva criatura. The old things are passed away, As velhas coisas já passaram, all things are new. tudo se fez novo. Alan White describes it like this. Ellen White descreve isso assim. Sim, meu irmão. Hallelujah. Sim. The brother said, Hallelujah. El hermano dijo, Hallelujah. O irmão disse aleluia, sim, irmão, aleluia. Estoy totalmente de acuerdo. Eu estou totalmente de acordo. Leia esse verso, esse texto. Aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão os frutos do Espírito. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora aborrecem. Todo es nuevo. Todo. As coisas que antes detestavam, agora amam. The things of the Spirit, As coisas do Espírito, the things of God, as coisas de Deus, the law of God, a lei de Deus, that we only obeyed out of obligation and fear. que a gente apenas obedecia por medo e obrigação, We fall in love with it. a gente se apaixona por ela. E as coisas que antes amavam, agora. Now, I was talking before about going out to the country, Eu falei anteriormente sobre ir para o campo running from the world, e correr do mundo making changes in the diet, e operar mudanças na dieta denying ourselves many things. e nos negar a nós mesmos de muitas coisas. Then we come back into the world. E aí a gente volta para o mundo The attraction's still there e a atração ainda está lá, because the heart never changed. porque o coração nunca foi mudado. When we experience the new heart, Quando nós experimentarmos um novo coração, the renewing of our mind, uma renovação da nossa mente, our desires change. os nossos desejos mudarão. The disposition of our mind changes. A disposição das nossas mentes mudará. We no longer want sin. Nós não mais quereremos pecado. We will hate sin. Nós odiaremos pecado. We were reading before about the fruit and the tree. Estávamos lendo antes sobre o fruto e a árvore. I like this statement from Martin Luther. Eu gosto muito dessa passagem de Martinho Lutero. Quando a árvore é feita, seguem-se os frutos. A árvore deve ser a primeira e depois o fruto.
Pois não são as maçãs que fazem a árvore, mas a árvore que faz as maçãs. Se a árvore for feita, isto é, a pessoa ou o executor, que é feito pela graça de Cristo, as obras virão. Pois o fazedor deve estar antes das coisas que são feitas, e não as coisas que são feitas antes do fazedor. We try to convert ourselves into being workers of good Nós tentamos nos converter e nos tornar trabalhadores do bem, without being good people. sem ser boas pessoas. We try to do good without being good. Nós tentamos fazer o bem sem sermos pessoas boas. No. Não. First, Primeiro, God wants to make us good people. Deus quer nos fazer boas pessoas. And then, E então, like the apple tree naturally produces fruit, como uma macieira naturalmente produz fruto, we will produce good works. nós produziremos boas obras. It will be from our heart. Virão do coração. When the fountain is purified, Quando a fonte é purificada, the waters will be pure. as águas serão puras. This, my friends, Isso, meus amigos, is the greatest of all miracles. é o maior de todos os milagres. The renovation of the human A heart. renovação do coração humano. Now there's some details. E tem alguns detalhes. I want us to read some of these E eu details. quero que a gente leia desses detalhes. Desire of Ages. Desejado de todas as nações. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras e observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tem a religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. What is the true Christian life? O que é a verdadeira vida cristã? Not a modification. Não uma modificação, It's not an improving of the old. não é um melhoramento do velho. The Ethiopian, O etiópio, can you change his skin? ele pode mudar a sua pele. Etíope, obrigado. The leopard, O leopardo, if you put him in the washing se machine você colocar ele para lavar, na máquina de lavar, with lots of bleach, chloro, muito cloro, can you get rid of his spots? será que ele vai tirar as bolas que ele tem? No. Não. You can't take the old Você nature, não pode pegar a natureza antiga, the old natural mind, a natureza antiga da mente, and train it to do good. e treiná-la a fazer o bem. It doesn't work. Não funciona. True Christianity Cristianismo verdadeiro is a transformation of what? é uma transformação de quê? The nature of the mind completely changes. A natureza da mente completamente mudada. The desires, the things that we like, Os desejos, as coisas que a gente gosta, it all changes. tudo muda. It all changes. Tudo muda. Detail. Detalhe. Maranatha. Página 240. A velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos intuitos, novos gostos, novas tendências. Quando homens que alegam ser cristãos retêm todos os seus defeitos naturais de caráter e disposição, em que sua posição difere da dos mundanos, não nasceram de novo. Uma conversão genuína muda as tendências hereditárias e cultivadas para o erro. Can you see how complete this change is? Vocês conseguem ver o quão completa essa mudança é? The old ways, Os velhos caminhos, the old tendencies, as velhas tendências, even that which we have inherited in our mind, até aquelas coisas que herdamos em nossas mentes, and our habits, os nossos the hábitos, things we have trained ourselves to like, as coisas que nós treinamos a nós mesmos a gostar, the sin we like. o pecado que a gente gosta, It is possible
É possível to abandon all of that. abandonar tudo isso. When we have the new nature, Quando temos a nova natureza, a true conversion, uma conversão verdadeira, uma conversão genuína, muda as tendências hereditárias e cultivadas para o aqui, na carne, na mente. There is a new creature tem uma nova criatura, with a new nature, uma nova natureza, with a new disposition. com uma nova disposição. Everything changes. Tudo muda. The sins we used to love, Os pecados que amávamos, now we hate them. agora odiamos. When we used to find giving time to God a burden, Quando a gente achava passar tempo com Deus um fardo, now we love it. agora a gente ama isso. Everything changes. Tudo muda. Outra passagem. Grande conflito. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. No coração renovado, há ódio e decidida resistência ao pecado. I want this heart. Eu quero esse coração. Do you? Vocês? I pray that we can experience the reality of this. Eu oro para que a gente possa experimentar essa realidade. Because this is the answer. Porque esta é a resposta. God wants to send us out into the world to be as lights in this world. Deus quer nos mandar para o mundo para que possamos ser luz para este mundo. He wants us to give hope to the people. Ele quer que nós demos luz, esperança para as pessoas. Oh, my friend, Oh, meus amigos, here is hope. aqui tem esperança. The alcoholic Os alcoólatras, loves alcohol, eles amam álcool, but he's crying out to God to help him to overcome. mas ele clama a Deus para ajudá-lo a vencer. And we go to him E a gente vai até ele and we say, e a gente diz, keep trying. continue tentando. Ask God to give you the power. Peça a Deus para te dar o poder. My friend, Meus amigos, if we can help him to receive a new heart, se a gente puder ajudá-lo a receber um novo coração, his love for alcohol o amor dele pelo álcool will become hatred for alcohol. se tornará ódio pelo álcool. The drug addict O viciado em drogas, who loves drugs, que ama drogas, well, he doesn't really, que na verdade não ama, but he's addicted to it. mas ele é viciado naquilo. He's trained his natural propensities to desire that when he's depressed. Ele treinou suas propensões naturais a desejar aquilo quando ele está deprimido. When he finds the new heart, Quando ele encontra um novo coração, he will hate it. ele vai odiar aquilo. This, my friend, Isso, meus amigos, is the true message of victory over sin. é a verdadeira mensagem de vitória sobre o pecado. We don't need to talk about it in the context of victory over sin. Não precisamos falar dela no contexto de vitória sobre o pecado. No, my friend. Não, meus amigos. Let's talk about it in the context of a renewed nature, Vamos falar dela no contexto de uma natureza a renovada, new mind. uma nova mente. That we can go to the people Que possamos então ir até as who are pessoas struggling with their sin. que estão com dificuldade em seus pecados We can present to them Jesus e Christ. possamos apresentar a elas Jesus Cristo. Because when they find a relationship with Jesus Porque Christ, quando elas encontrarem um relacionamento com Jesus, the nature of their mind will change. a natureza de suas mentes mudará. And the things which they now love, E as coisas que agora eles amam, they will hate it. elas odiarão. My friends, Meus amigos, you have a wonderful opportunity here in this place. vocês têm uma oportunidade maravilhosa aqui neste local. God is
wanting to teach you how to work correctly. Deus quer ensinar a vocês como trabalhar de uma forma correta. He wants to give you a message of hope. Ele quer dar a vocês uma mensagem de esperança. The legalists, Os legalistas, they say, eles dizem, keep on trying, continuem tentando, do not stop. não parem. The liberalists, Os liberais you cannot overcome. dizem, você não pode vencer, Don't worry, não se preocupe, Jesus forgives you. Jesus te perdoa. And when he comes in the clouds of E heaven, quando ele voltar nas nuvens do céu, he will change your nature. ele vai mudar a sua natureza. There's no hope in either of those messages. Não tem esperança em nenhuma dessas mensagens. But in the true gospel, Mas no evangelho verdadeiro, there is the recreation existe a recriação of humanity da humanidade in the image of God da imagem de Deus now. agora. Amém. A renewed disposition of the mind. Uma disposição renovada da mente. This, my friend, Isso, meus amigos, humanity needs to hear. é o que a humanidade precisa de ouvir. May God help us Que Deus nos ajude to be of those people. a ser esse povo. Now, our time is not yet fully gone. Nosso tempo ainda não acabou. Apparently, we have until 6 o'clock, correct? A gente tem até às 6, não é? We're going to break for 5-10 minutes. A gente vai ter uma pausa de 5 a 10 We're minutos. going to come back at 5:15, A gente vai voltar às 5h15. and then I'm going to talk about E aí eu vou falar Christ. Cristo. Shall we have a prayer? Vamos orar. Our loving Father in heaven, Nosso Pai amável que estás nos céus, you are revealing to us today o Senhor está nos revelando hoje a secret that Satan does not want us to know. um segredo que Satanás não quer que nós saibamos. And Father, E Pai, we have read only a few texts nós lemos apenas alguns textos from the Bible da Bíblia and the writings of Ellen White. e dos escritos de Ellen White. But this message is all the way through that which your Spirit has inspired. Mas esta mensagem está em todos os lugares que teu Espírito inspirou. That you want to recreate our hearts and De que o minds Senhor quer recriar uma nova mente e coração, so that we may have the same advantage that Jesus had. para que possamos ter as mesmas vantagens que Jesus teve. That actually Que na verdade is His life in us. é a vida dele em nós. Because as we study more and more of His life, Porque quando estudamos mais e mais a vida dele, we want less and less of our own life. queremos menos e menos das nossas próprias vidas. We just want that He will live in us. Só queremos que ele viva em nós. When He comes to live in us, E quando ele vem viver em nós, when we open our hearts and minds to Him, quando abrimos as nossas mentes e coração a ele, He makes our hearts and our minds to be one with His heart and His mind ele faz as nossas mentes e corações serem uma com os dele. and His nature E a sua natureza becomes ours. se torna a nossa. A perfect human nature Uma natureza humana perfeita, that was combined with the divine nature. que foi combinada com a natureza divina. Heavenly Father, Ó Pai que estás nos céus, help us to let this mind be in us, ajude que esta mente esteja em nós, that we may be your true representatives in this earth, para que possamos ser os seus representantes verdadeiros nessa terra, that we may give a message of hope para to que this dying possamos world. proclamar uma mensagem de esperança verdadeira para este mundo que está morrendo. We thank you, Father, Nós te agradecemos, Senhor, in Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.